poderosa e sobrenatural. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, eu quero bendizer o teu nome, porque o Senhor é fiel e é digno de toda a glória, é digno de todo louvor, de toda majestade e de santidade. Espírito Santo da verdade, Deus de poder e graça, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça e pelo poder do teu santo nome, porque o Senhor é fiel e digno de toda a glória, digno de todo louvor, de toda majestade. Só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de adoração e majestade. Não existe outro Deus como o Senhor, que é fiel e digno de toda a glória, e digno de todo louvor e de toda majestade. Espírito Santo da verdade, Deus poderoso e eterno, somente o Senhor, Pai, pode agir e pode testificar de maneira grandiosa pela sua força e pelo seu poder, que vai além da medicina. Deus dos exércitos, só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de louvor. Nós bendizemos o teu nome e leva cativo pensamentos ao Senhor, a Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, Cris, Jason e os outros que irão chegar para participar conosco sobre esse tema muito importante que nós vamos falar sobre os sonhos, né? Vamos falar também sobre os sonhos que são inspirados por Deus. Vamos falar sobre sonhos que são preocupações humanas e vamos falar também sonhos que são direcionados por Satanás. Seja bem-vindo, viu? Douglas, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é isso, porque é um tema que continua sendo atual nos nossos dias. E é preciso, pela palavra de Deus, trazer esclarecimento e trazer uma explicação coerente para que as pessoas possam ter uma direção e diferenciar um sonho que vem de Deus, que tem as figuras de linguagens, metodologias, simbologia, e também sonhos que nós, às vezes, com preocupações demasiadas e outras coisas, se cria isso. E também sonhos que, na realidade, são sonhos que são inspirados, que são elaborados pelo próprio adversário. O texto aqui que eu vou estar lendo está em Números, capítulo 12, versículo 6, que diz assim: E ele lhes falou: Ouça agora as minhas palavras, diz o Senhor Deus. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, vou lhe aparecer, ou em sonhos falarei com ele. É o texto que nós vamos pegar como base para esse tema sobre sonhos. A explicação que nós vamos dar segundo a palavra, experiências também que nós vamos, na medida do possível, porque é um tema realmente bem abrangente. Só numa live não vai dar para poder trazer alguns textos, algumas explicações bem mais apuradas. Eu acredito que vai ter outras lives que vão ser feitas para que você possa entender sobre isso, que as pessoas têm dúvida nisso. Já tem muitos anos que pela graça e misericórdia de Deus, Deus tem me dado entendimento, sabedoria e discernimento, porque as pessoas elas me procuram para entender qual é a fonte daquele sonho, se é um sonho que vem de Deus, se é um sonho que é de preocupação, se é um sonho que realmente ele é diabólico ou ele é satânico, certo?
E isso é muito importante, né? Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Outro texto também importante que nós vamos falar agora é sobre Daniel, né, missionária Jane? O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e nesse sonho ele fica muito perturbado com as figuras de linguagem desse sonho. E nessa figura de linguagem, e o que ele faz? Ele convoca. O que eu estou falando aqui está em Daniel capítulo 2, se você quer conferir, viu? Essa história, Daniel capítulo 2. E então, o rei fica perturbado por esse sonho. O espírito dele se perturba e o sono foge dele, é uma expressão. E o que ele faz? Ele mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, aquelas pessoas que ele se cercou para quando era algo espiritual e pudesse resolver. Ele convoca essa categoria de pessoa e fala: olha, eu tive um sonho, eu estou muito perturbado por esse sonho e eu quero que vocês contem para mim o sonho e me dê a interpretação. A que ponto que o rei, por nome Nabucodonosor, chegou? Ele queria que os magos, os astrólogos, os encantadores falassem para ele o sonho que ele sonhou sem ele falar para eles. Olha que prova. E dissesse a interpretação. Aquelas pessoas daquela época ficaram sem entender e desesperado. Rei, se eu tenho que contar o sonho, eu falei: não, eu quero que vocês falem para mim o sonho que eu tive. Eu não vou contar para vocês, eu tenho que falar para mim e a interpretação. E ele fica furioso e fala assim: já que vocês estão querendo ganhar tempo, vou matar todo mundo. Ele pressiona: vou matar todo mundo. Entendeu? Boa noite. Boa noite, Deison, Cris, Douglas, a paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Então assim, ô missionária Jane, o rei ele fica apavorado, ele fica furioso, e aí ele dá um decreto que vai matar todo mundo. E diante dessa situação estavam 4 rapazes que haviam mudado o nome, né? E entre eles estava Daniel. A história é muito conhecida, já se fez filme sobre isso. O que eu quero dizer para você? Quando a pessoa ela tem um sonho, hoje tem muitos sites e até mesmo estudo, revista e explicações. Tem até pessoas, né, que abrem certo canal de interpretações, direcionando e desviando realmente o sentido do sonho, daquilo que você está sonhando, porque como o apóstolo falou já aqui na palavra, né, existe 3 tipos. Tem um sonho que é profético, dado pelo Espírito Santo de Deus, colocando você numa situação de aviso, de alerta, de livramento, de direcionamento, de estratégica na batalha que você está sendo conduzido. E tem um sonho humano, do dia a dia, das situações que nós estamos passando, as dificuldades, às vezes uma situação que você passa. Então, pelo aquele desgaste físico que às vezes você tem, de tanta preocupação, de estresse e mental, então você termina deitando, cansado, o seu físico, e você termina tendo aquele sonho tribulado, que se chama o sonho humano, pelo seu estado físico e às vezes mental de preocupações, né? E tem um sonho que é maligno, né?
porque o inimigo das nossas almas, o adversário, né? Ele, às vezes, por situações que você está passando por uma dificuldade, ou pessoas ligadas a você ter às vezes uma brecha, uma situação, você termina sendo aquela perseguição, como se diz, né? Ele não desiste, 48 horas, né? Rugindo ao seu redor. Então, você tem aqueles sonhos, o adversário tenta, com aquela malignidade, de afligir você, perturbar no seu sono e também confundir sua mente. Naquilo que você está passando na sua vida, no que você está sendo direcionado por Deus, como o inimigo sabe que Deus tem os planos na sua vida, os propósitos, ele tenta afligir você também através do sono, dos sonhos, né? No sono, né? Então, colocando dúvidas, situações diferentes, querendo tirar a direção daquilo que o Espírito Santo de Deus está te conduzindo, confundindo, colocando coisas, situações que não tem nada a ver, só para te colocar naquela situação de se afastar dos caminhos que Deus tem para você, dos propósitos. Então, existem 3 tipos de sonho: o sonho maligno, o sonho humano e o sonho profético. Os sonhos dados por Deus, nos direcionando, nos avisando coisas que futuras Deus mostra pra gente, no propósito que ele tem com a vida da gente, às vezes no propósito que ele tem com a própria nação, com o propósito que ele tem no mundo e também com o propósito que ele tem em relação a nós, a nossa família, aos amigos. Então, aqueles sonhos proféticos, sonhos de livramentos, sonhos de concedendo bênçãos, sonhos de aviso, de alerta, e sonho também de estratégia nas batalhas, para nós podermos ter a maneira com sabedoria direcionada pelo Espírito Santo, para podermos agirmos conforme o Senhor quer, aquela direção. Então, o Senhor, Ele nos dá o sonho, manda mensageiros para avisar a gente como deve fazer, como a gente tem que como nós temos que descansar no Senhor, como nós temos que agir naquilo que nós estamos planteando, pretendendo buscando diante da presença de Deus, nos propósitos de Deus para nossas vidas. Então, vários tipos de sonho, né? Quantas pessoas não já receberam sonho conduzido pelo Espírito Santo de Deus, de alerta, de direcionamento, de livramentos, conduzido tanto para a gente como para alguém da família, para algum amigo. Às vezes até sonho por pessoas que nós nunca convivemos. Quantas vezes o sonho direcionado por Deus, através daquele sonho, aquele mensageiro direciona você, às vezes por uma intercessão por alguém, por uma situação, alguém está passando em algum lugar que você, nossa, mas eu nunca convivi, eu não conheço, mas o Senhor me deu um sonho, me direcionando para que eu pudesse orar, fazer um clamor por aquela vida, por aquela situação daquela pessoa, ou a situação, às vezes mesmo, até uma situação diante mesmo da nação, ou do estado, do município, algo que tem muitas almas, que Deus está querendo, que você, através do sonho, você interceda, uma intercessão. Então existe 3 tipos de sonhos: sonhos proféticos, direcionados por Deus, pelo Espírito Santo, e sonhos malignos, afligidos por Satanás, perseguindo, adversário nossas almas, para nos tirar dos propósitos que o Senhor está conduzindo nos sonhos dele, com os mensageiros de Deus, para nos direcionar da estratégia, que o sonho humano, do cansaço físico, da dificuldade, das preocupações. Você deita tão cansado, com tanta preocupação na sua mente, que você termina tendo aquele sonho daquilo que você passou dia a dia, aquela preocupação daquilo que você vai resolver no dia seguinte, daquilo que você tem, que você fica, como que eu vou fazer, como que eu vou agir. Aí vem o sonho humano, mas nós temos que sempre dar prioridade aos sonhos proféticos direcionados do Espírito. Como que nós devemos saber esse sonho? Tem pessoas que têm, o dom dado por Deus, o discernimento de interpretações,
aquele sonho profético. Porque não é tudo que você sonha daquela maneira que tem uma interpretação, um significado, principalmente o sonho profético. Exatamente como a missionária Jane está falando, é importante deixar muito claro isso sobre a história de Daniel. Daniel, ele tinha o Espírito de Deus na vida dele, ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de renúncia. E eu sempre aconselho as pessoas a procurarem pessoas que têm a sabedoria do Espírito Santo, são pessoas que têm a maturidade cristã, e quando eu falo de maturidade, eu estou dizendo que são pessoas que realmente têm um testemunho de obedecer a Deus e servi-lo. Apesar que isso está ficando raro, mas ainda tem pessoas que têm a sabedoria de Deus. O que a missionária está falando é muito contundente e realmente realista nos nossos dias. E diante disso, o que acontece? Daniel, ele se dispõe, juntamente com seus 3 amigos, que mudaram o nome, os nomes talvez vai ser estranho para vocês, são Sadraque, Mesaque e Abednego. O que Daniel com seus amigos, 3 amigos fazem? Eles pedem um tempo ao rei Nabucodonosor e eles oram. A primeira base para uma pessoa para interpretar um sonho e saber se aquele sonho tem algumas figuras e que na verdade seja um alerta, uma indicação da vontade de Deus, a primeira coisa que se deve fazer é estar em oração para saber qual é a fonte do sonho. Igual a missionária Jane falou, se é um sonho que tem a figura de linguagem por Deus, se é um sonho que apenas a pessoa está preocupada, a mente com muitas situações pode gerar isso, certo? Ou um sonho que às vezes é um sonho satânico de perturbação. A pessoa que tem uma vida de oração, tem o discernimento, Deus vai direcionar para ele, para que ele possa trazer a interpretação do sonho. Agora o seguinte, no nosso país ou no popular, tem várias pessoas que colocam uma coisa, olha, sonhar com tal tipo de coisa, exemplo, sonhar com dente pode ser morte. Nem sempre é isso. Já me aconteceu de pessoas sonharam com dente e pensando, até no meio evangélico, isso não é errado, acontece. Isso acaba se popularizando, né, missionária? E na verdade não era morte, era uma outra situação, porque em volta daquele sonho havia um alerta, uma atenção para aquela situação. Não sei se a missionária também tem algum tipo de outro, né? Que pode se referir, às vezes a pessoa sonha com dinheiro, possa ser que em certo ponto possa ser alguma coisa do financeiro. Aí muitas das vezes não é. Depende muito do que, quando eu estou falando de Deus, está querendo, de forma simbólica, trazer explicação para aquele sonho, né? Sim, missionário? Como se diz, né? Existe muita crendice, né? Principalmente vou falar do nosso país, né? Falando do nosso país, existe crendice. Então, nós somos um país que tem muito crendice, muita... Como é que se diz? As pessoas estão habituadas a aqueles hábitos, né? Superstição. Isso, um pouco então, supersticioso. Muito supersticioso. Então, muitas vezes as pessoas falam, como ele comentou, né? Como a apóstolo comentou. Sonhar com dente, às vezes a pessoa, né? Acontece, até em meio evangélico. Não, será que é bom? Não, nem tudo quer dizer. Então, que é por isso que a pessoa tem que estar em oração, tem que ter o discernimento e tem que ter o dom dado por Deus para poder interpretar, né? Umas pessoas, às vezes, sonhar com dinheiro é isso, sonhar com quem? Sonhei com alguém que já faleceu. Não, você tem que ser diante da palavra, o que é que a palavra de Deus está falando. É totalmente diferente, entendeu? Existe o discernimento de espírito dado por Deus para interpretar. Porque não quer dizer que você sonha, que você vai sonhar com tipo assim, você sonha, vou sonhar com
um animal. Você tem que ver o que é que aquela situação daquele sonho, como ele comentou em relação ao sonho de Nabucodonosor, né? Olha o sonho dele, ele sonhou com a estalta enorme, cabeça de ouro, né? Então, se nós fôssemos uma pessoa hoje, tivesse um sonho desse, parecido com o dele, num país cheio de crendices, superstições, as pessoas iam entender totalmente diferente. Então, foi interpretado por Deus, né, ao profeta Daniel. Deus deu discernimento e interpretou tanto que ele falou para ele o que ele sonhou e o significado, explicou. Totalmente diferente. Então é isso. As pessoas têm que entender, por nós vivemos num país de superstição, de crendice, mas nós temos que entender, principalmente as pessoas que vivem no meio evangélico, né, e os que também não vivem, né, que procurem em oração realmente o que é o significado. Não se apavorem porque você sonhou com isso, com aquilo. Como eu já comentei, o sonho humano de preocupação, desgaste físico, mental, situações que você está passando dia a dia, dificuldade, problemas, então é normal, os seres humanos passam, entendeu? E aquele desgaste, você está super cansado e aquilo ali fica na sua mente, no seu subconsciente. E você termina aquela tribulação sonhando com uma situação que você está passando, ou pessoas que estão passando perto de você. Então, existe uma ligação, fica no seu subconsciente, e você termina sonhando. E os sonhos de perturbação, como eu expliquei agora há pouco, eu estava comentando, os sonhos malignos, perturbação maligna, porque existe sim, porque as pessoas queiram ou não, existe a influência maligna do adversário, perturbando as pessoas durante o sono, quando está dormindo, para confundir a mente, tirar do propósito de Deus e deixar a perturbação e a opressão também, né? Uma pessoa, eu sonhei com isso, com aquilo, sonhei com o dente, vai morrer alguém da minha família. Não, a gente, quando você tem um sonho de perturbação afligido pelo maligno, o que é que você tem que fazer? Você tem que orar, repreender e procurar alguém realmente que tenha um dom, que entenda diante da palavra de Deus o significado. E é importante, missionária, a gente